Bem, como imaginam, é para mim um momento particularmente emocionante voltar a esta sala, onde estive a fazer as contas há precisamente 17 anos, tomei posse como vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no dia 2 de julho de 2002, aliás, o dia seguinte ao meu aniversário natalício. Foi uma boa prenda, devo dizer, e sem qualquer tipo de ironia, e portanto exerci um mandato nesse tempo em que foi provedora a falecida doutora Maria José Nogueira Pinto. E portanto é com muito gosto que aqui regresso a esta grande instituição, às vezes mal compreendida, mas de facto muito importante em várias áreas, não só na cidade de Lisboa como também no país. E como disse o Dr. Lídio Lopes, também por outras razões, neste caso pelos jogos sociais, e realmente orgulho nesse mandato, não sendo na altura esse pelouro meu, mas termos realmente iniciado o Euromilhões, que foi um salto de gigante nos jogos sociais, e a prova está à vista do êxito que tem sido, de facto, o Euromilhões. Mas agradeço muito a vossa simpatia, o vosso convite, cumprimento e dirijo o convite também à doutora Filipa Cluta, na administração, o Dr. Lídio Lopes também, a sua benevolente apresentação do meu currículo. Também somos companheiros de várias andanças, em particular, como referiu, do OSCOT, e também tendo sido, aliás, um brilhante aluno no mestrado em Direito e Ciência da Faculdade de Direito da Universidade Nova. Também cumprimento a doutora Catarina Correia, o Subtenente-Coronel Carlos Maia Bragado, também mestre pela mesma faculdade, digamos, estamos quase em família. Também cumprimento a doutora Leonor Araújo e na sua pessoa também todos aqueles que, alguns que eu estou a ver aqui, reconheço. Por eles o tempo não passou, por mim o tempo passou porque os cabelos agora estão totalmente brancos, na altura estavam totalmente pretos. Mas aqui estou ainda em carne e osso e com muita emoção voltar a esta sala, que é uma sala magnífica, e deixar-vos aqui alguma reflexão sobre o tema que me propõem. O cidadão e os estados de exceção. Eu apreciei muito as intervenções que foram feitas pelos colegas que me antecederam neste painel. E de facto o tema da segurança é um tema da atualidade, pelas boas razões e pelas más razões. As boas razões são as razões que se relacionam com o facto de as pessoas estarem preocupadas com a sua segurança, isso é bom, que haja uma consciência cívica, a tal cidadania ativa em relação à segurança, como aliás em relação a outras matérias, não apenas em relação à segurança. Portanto, essas são as boas razões porque a segurança deve ser objeto de reflexão científica e também social e política, mas sabem que também há más razões, e as más razões são as ameaças mais intensas, mais diversas, de maior difícil combate que se colocam à nossa vida coletiva e à nossa vida individual, quer ao nível da sociedade internacional, sabemos bem o que significa o novo tipo de terrorismo jihadista que nos tem apoquentado, mas também ao nível das sociedades nacionais, as novas ameaças, a cibercriminalidade, a criminalidade violenta e organizada, novas formas de criminalidade e, portanto, é muito justo que possamos dizer que nós hoje vivemos numa nova época histórica em que temos um estado de risco e até uma comunidade internacional de risco, para usar as palavras de um célebre autor alemão já falecido, mas de facto que é o pai deste conceito de estado de risco e de comunidade internacional de risco, Ulrich Beck. E, portanto, as questões da segurança não são questões, ao contrário do que muitos pensam, de pessoas obsessivas pela segurança. Também não tem que ser um tema que seja inimigo dos libertários, porque ninguém consegue viver na anarquia e ninguém consegue viver bem num estado securitário, mas a segurança representa uma preocupação da agenda política e uma preocupação de todos os dias. E a segurança não é só uma visão estreita das coisas, da nossa segurança individual, mas hoje a segurança é um conceito muito mais amplo. Aliás, fala-se muito e bem a respeito da chamada segurança humana, que é um conceito internacional introduzido pelas Nações Unidas e que faz mostrar a importância do cidadão não apenas no seu contexto familiar, no seu contexto
de comunidade local, mas também ao nível da sua inserção política, da sua inserção na economia e também da sua inserção ao nível internacional, em que os Estados não são Estados só pelo facto de o serem, mas os Estados existem em função da proteção da pessoa e da dignidade da pessoa humana, que são, evidentemente, a razão de ser dos próprios Estados, como comunidade que são de cidadãos. Portanto, penso que o tema é um tema muito bem escolhido. Eu sei que o Dr. Lídio Lopes tem este pelouro e está preocupado com estes assuntos. Curiosamente, quando eu fui vice-provedor, também este assunto nos preocupava, sobretudo porque aqui ao lado temos um riquíssimo património, não que este não seja rico, mas particularmente a Igreja de São Roque, e havia preocupações muito relevantes do ponto de vista da proteção desse património, em termos de safety, enfim, de planos de segurança e de prevenção em relação a incêndios, sobretudo a incêndios, que era o que mais nos apoquentava. Até eu lembro na altura termos contratado uma empresa de auditoria para estabelecer, para nos dizer o que é que nós íamos fazer para garantir a máxima segurança possível da Igreja de São Roque, realmente é um património lindíssimo e magnífico, e portanto verifico hoje com agrado que estes assuntos são assuntos que têm tido continuidade e de facto constituem uma preocupação de hoje e sobretudo também verifico ao longo destes anos que tenho estudado estes assuntos uma valorização crescente da proteção civil. É evidente que essa valorização às vezes aparece nos momentos mais funestos da nossa vida coletiva, quando morrem pessoas, quando morreram 100 pessoas ou mais de 100 pessoas, infelizmente, mas essa preocupação sempre existiu, agora existe mais, agora até a própria NPC mudou de nome, mas as coisas não vão lá apenas mudando de nome, as coisas vão lá mudando procedimentos, alocando recursos que são necessários e dotando as instituições que podem produzir essa defesa civil também dos recursos humanos e dos equipamentos necessários. Penso que temos feito esse caminho, mas ainda há um longo caminho a percorrer. E isto também quer dizer que, quando nós falamos em segurança, numa perspectiva, pelo menos, se pode considerar uma perspectiva, eu diria, ampla, em português nós dizemos algo que em inglês se diz por duas palavras, safety e security, portanto a segurança contra atos de criminalidade ou atos de guerra, atos humanos, ou a safety significa a proteção da pessoa contra atos, digamos, da natureza, acidentes ou catástrofes naturais, como é o caso da proteção civil, mas isto significa que a segurança para as comunidades nacionais, para as cidades, para o país, essa segurança é uma segurança que deve ser vista, a meu ver, sob duas perspectivas. Por um lado, a segurança como um direito dos cidadãos e a segurança, por outro lado, como um dever do Estado e das instituições públicas. Não apenas do Estado hoje, mas também das instituições públicas em geral. Isso, aliás, foi dito pela colega que me antecedeu, que falou e muito bem sobre esse assunto, a doutora Catarina Correia. E, portanto, na primeira perspectiva, o direito à segurança não é muito referido, porque nós muitas vezes estamos mais preocupados com o direito à liberdade física, de não sermos presos arbitrariamente, ou de podermos ter manifestações livres, ou termos liberdade de opinião, ou termos liberdade de associação, mas também há um direito à segurança. E, portanto, nós não temos muito essa percepção, porque realmente vivemos num país que é dos países mais seguros do mundo, e isso também se deve, evidentemente, à eficiência das estruturas de segurança, mas a Constituição prevê no artigo 27 também um direito à segurança, ao lado de um direito à liberdade. E a segurança não é apenas um pressuposto da liberdade. A segurança pode ter um conteúdo autónomo e, portanto, se eu vivo num bairro inseguro, se há uma região do país que se torna particularmente vulnerável em termos de segurança, quer security, quer safety, o cidadão tem o direito de exigir do Estado uma intervenção para garantir a sua segurança. E, portanto, é essa a linha que nos últimos tempos tem sido construída. Eu próprio tenho feito as minhas reflexões nessa matéria para autonomizar o direito à segurança do direito à liberdade e não ser apenas um mero pressuposto, mas ser um direito com conteúdo próprio e que até possa pensar-se na sua exigibilidade junto dos tribunais, para que os tribunais possam decretar e obrigar as estruturas de segurança a conferirem esse bem de segurança aos próprios cidadãos. Penso que isso é inteiramente justo e é viável, embora
não isento de certas complicações teóricas, como imaginam. Mas a segurança também é um dever do Estado, é um fim do Estado, um fim do direito, a segurança com proteção das pessoas e das instituições. Aí a segurança já envolve várias estruturas. Temos connosco aqui o Sr. Tenente-Coronel Carlos Morgado, que pertence a uma nobre corporação policial, a GNR, não é verdade? E, portanto, é uma das estruturas de segurança, mas não é a única, não só no âmbito policial, mas noutras funções de segurança que um Estado hoje tem que reconhecer. Eu diria que há 4. A função militar, no âmbito da defesa nacional, a função policial, no âmbito da segurança interna, em matéria de preservação da ordem pública e também, recentemente, com uma atribuição em matéria de investigação criminal, a segurança do Estado, que é realizada pelos serviços de informações, nós temos 2 serviços de informações nessa área, e, em quarto lugar, a proteção civil, que alguns países chamam defesa civil, precisamente virada sobretudo para as catástrofes e os acidentes graves. E, portanto, é nesse âmbito também que nós devemos ver a segurança. E, sobretudo, não ver estas 4 funções de segurança, função militar, função policial, função de inteligência e função de defesa civil, como mundos separados, mundos estanques, mas, pelo contrário, mundos cada vez em maior colaboração e cooperação. Não diria fusão, porque têm fins diferentes, têm doutrinas diferentes, têm poderes diferentes, têm equipamentos diferentes, têm lógicas diferentes de intervenção, mas podem perfeitamente cooperar entre si. Aliás, isso viu-se, infelizmente, há 2 anos, com os 2 graves acontecimentos dos incêndios que nos apoquentaram em junho e em outubro, salvo erro. E, portanto, isso prova que todas as estruturas de segurança são necessárias, embora uma delas, no caso de incêndios, particularmente vocacionada para os combater, como é o caso das Forças de Proteção Civil, que estão enquadradas e muito bem na Lei de Bases da Proteção Civil, tendo como estrutura nacional a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, agora com este novo nome. Mas são funções diferentes, todas elas importantes, todas elas indispensáveis. Até uns anos esta parte em rivalidade, não em cooperação, sem relações de colaboração, mas penso que isso vai sendo ultrapassado e, aliás, a doutora que me antecedeu, a doutora Catarina, precisamente referiu-se a esse facto. Aliás, isso está na Lei de Bases da Proteção Civil. No fim, afinal, as forças de proteção civil, onde também os cidadãos, evidentemente, têm que participar, devem merecer a colaboração de outras estruturas que, não sendo de defesa civil, mas são de defesa ou de segurança policial ou de segurança militar, também têm que intervir para a proteção das populações. Embora isso não esteja reconhecido diretamente na Constituição, na verdade, as leis ordinárias reconhecem, quer a Lei de Segurança Interna e quer, sobretudo, a Lei de Bases da Proteção Civil, a necessária colaboração entre as várias estruturas de segurança. Mas isto ainda não é tudo, porque isto ainda não corresponde ao âmbito da minha intervenção, que é precisamente vislumbrar a segurança dos cidadãos em situações de crise. Foi dado o nome de estados de exceção. É um assunto apaixonante, é um assunto sobre o qual eu fiz a minha tese de doutoramento, não sei se foi por isso que o Dr. Lídio me meteu nesta aventura, mas é um tema que, de facto, hoje tem outros contornos, muito diferentes daqueles que tinha quando eu estudei este assunto nos anos 90. Eu defendi a minha tese de doutoramento em 1999, mas hoje o tema é um tema muito diferente. Desde logo houve uma coisa que surgiu, entretanto, e que muito nos surpreendeu, que foi a chamada estado de exceção económico, do qual vejo aqui muitos funcionários públicos, eu também o sou, também sou um funcionário privado numa universidade privada e sou profissional liberal, mas o estado de exceção económico que nós sofremos com o PAEF, com o Programa de Assistência Económico-Financeira do país, com a Troika, também representou particulares dores que os funcionários públicos sofreram em maior grau. Todos sofremos, com certeza, porque os impostos foram aumentados para todos, mas os coitados dos funcionários públicos ainda sofreram mais, porque a princípio até nos queriam tirar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Felizmente o Tribunal Constitucional não deixou. Mas isso significa que, afinal,
A crise não é só uma crise política ou militar ou uma crise social, mas também pode ser uma situação de crise económica ou financeira. E, de facto, vivemos várias crises dessas, em 77, em 83, mas, de facto, a mais dura delas foi a de 2000, a partir de 2011, 2012, quando, com a aplicação desse programa, enfim, quando pedimos um empréstimo internacional de 78 mil milhões de euros, houve necessidade de tomar medidas, a meu ver, algumas exageradas, para corrigir a situação. E, portanto, na altura eu lembro-me que, do ponto de vista teórico e jurídico, também se discutia se isso era possível, porque, de facto, a Constituição portuguesa não prevê nenhum estado de sítio económico ou nenhum estado de emergência económico. Não prevê. O artigo 19 não fala da crise económica ou financeira como um pressuposto ou uma causa para suspender direitos fundamentais. Mas é evidente que o assunto tinha que ser encarado de frente e não era pelo facto de não estar previsto na Constituição que não se deveria enfrentar o problema e aceitar, dentro de uma lógica de proporcionalidade e de bom senso, essas regras. Mas a crise económica financeira é uma dimensão possível de uma crise para um país. Um país que quer viver na normalidade. Nós vivemos bem na normalidade. Às vezes até dizemos que vivemos bem na rotina. A rotina em si não é uma coisa má. A rotina é um fator de estabilidade. É um fator de segurança. As pessoas não gostam de viver na insegurança. E, portanto, a rotina também tem uma dimensão de segurança. A rotina pode ser monótona. Pode provocar algum tédio, é verdade. Mas nós não podemos viver sem uma rotina. A rotina na vida coletiva chama-se segurança, chama-se normalidade. E, portanto, nós não conseguimos viver na exceção permanente. Mas também temos que perceber que há uma diferença entre a normalidade e a exceção. E, portanto, nós aspiramos à normalidade, mas temos de estar preparados para a exceção. E temos de estar preparados para encarar a exceção como temporária, como o mais curto período possível, que nos possamos livrar rapidamente da exceção. Mas ela pode vir, e quando vem em força e vai provocar, evidentemente, uma restrição e uma limitação severa dos nossos direitos. Mas é preferível que, durante um certo tempo, possamos deixar de ter certos direitos ou de aceitar uma limitação severa dos nossos direitos para depois voltarmos à normalidade do que nos colocarmos numa posição rígida de não prescindir de nada, porque ao não prescindir de nada nós vamos perder tudo. E, portanto, a lógica do estado de exceção é precisamente essa, é aceitar que durante um certo período possamos prescindir de alguma coisa para que dali a uns meses ou dali a uns anos possamos recuperar tudo aquilo que tínhamos antes da situação de crise, acreditando evidentemente que essa crise é uma crise de natureza temporária. Portanto, essa é a lógica do estado de exceção. Claro que há países que vivem há 30 anos em estado de exceção. No caso do Egito, até há bem pouco tempo, vivia em estado de exceção desde a morte de Anwar Sadat, que foi assassinado numa parada pública, vivia em estado de exceção há 30 anos, ou há 40 anos. Isso também não me parece que seja propriamente uma situação de normalidade, porque a exceção que dura para sempre é uma exceção que se transforma em normalidade. Mas nós não queremos uma normalidade excepcional, queremos uma normalidade normal. E, portanto, temos que saber muito bem distinguir entre aquilo que é normal e as regras que se aplicam na vida cotidiana da normalidade e aceitar que durante um certo período possa haver redução de direitos, limitação de direitos, para que depois, para que em nome dessa redução possamos recuperar os direitos perdidos durante esse período de exceção. Ora, o que é que isto tem a ver com a segurança? Precisamente uma das razões para que possamos prescindir de alguns dos nossos direitos, suspendê-los, restringi-los, se quiserem, conforme queiram chamar, embora as expressões não sejam juridicamente equivalentes, penso que a lógica é de aceitarmos uma situação de exceção para recuperarmos a situação de normalidade. Mas essa exceção tem que ser uma exceção temporária, não pode ser uma exceção permanente. E essa exceção não é uma exceção que transforma o Estado numa ditadura. A própria exceção tem sempre limites intrínsecos. Desde logo, o primeiro desses limites é permitir que possamos um dia, não sabemos se muito tempo, esperamos sempre que seja pouco tempo, mas permitir que um dia possamos voltar à normalidade, porque se essa exceção perde o contacto com a legitimidade da normalidade, essa exceção transforma-se numa ditadura. Aliás, um célebre autor alemão fez muito bem esta distinção entre a chamada ditadura soberana e a ditadura comissarial.
e, portanto, referia-se, evidentemente, a primeira figura, talvez, da história da humanidade mais sofisticada de estado de exceção foi a magistratura romana do ditador, no tempo da República Romana, portanto, uns séculos antes, até ao fim da época pré-cristã, e em que em Roma havia uma república, havia vários cargos que eram todos eletivos e temporários. Portanto, a ideia de república nasce em Roma com esta ideia da colegialidade, da eletividade e da temporalidade dos cargos. E, precisamente, quando havia uma situação de crise para a vida de Roma, elegia-se um ditador, um dictator, não de um ano, mas durante 6 meses, que tinha todos os poderes que os outros não tinham, porque em tempo de normalidade as 12 magistraturas romanas havia entre elas uma separação de poderes, mas quando havia uma situação de exceção, uma necessidade de salvos pública, de salvação pública, havia a eleição de um ditador que só governava por metade do tempo, 6 meses, e que tinha como destino único fazer regressar Roma à situação de normalidade. Aliás, o último ditador, que não foi bem um ditador cumprindo essas regras, porque foi além delas, como sabem, foi um grande político de Roma, que antecedeu a fase do dominado, que foi Júlio César, que foi ditador durante 10 anos. Portanto, ultrapassou largamente os 6 meses que estavam destinados, mas a verdade foi um grande político e um grande protagonista, enfim, da expansão e da fase seguinte do Estado de Roma, quando passou à fase, digamos, dominato, primeiro o Principado e depois a fase imperial. Mas, portanto, a ideia de Estado de exceção é sempre esta, prescindir do que temos, tendo menos, mas não tendo nada, na convicção de que podemos voltar a ter tudo, passado um período, e suportando durante esse período, que se espera temporário, todas essas limitações. Ora, a nossa Constituição, infelizmente, não prevê que isso suceda em situações de crise económico-financeira, portanto, por isso, na altura, várias pessoas, no tempo do PF, se referiram ao facto das leis serem inconstitucionais. É evidente que havia um problema jurídico complicado, que o Tribunal Constitucional já se escusou a tratar, mas era o problema de uma lacuna constitucional de exceção, ou seja, a Constituição não tinha previsto uma situação de exceção por crise económico-financeira. Não lhe tinha ocorrido, embora se pudesse chegar lá por outra via, embora se preveja desde a sua origem um estado de exceção de natureza política ou natureza social. Portanto, os estados de estado de emergência podem ser decretados quando há uma agressão estrangeira, um golpe de Estado ou uma calamidade pública que precisamente justifica a suspensão de direitos e a restrição desses direitos e permita conferir mais poderes às autoridades para poder intervir. Aliás, isso próprio está consagrado também em lei de bases da Proteção Civil, como muito bem foi dito por ambos os meus antecessores neste painel, prevê diferentes estados de crise, estados de alerta, de contingência, estados de calamidade, com diferentes graduações, quer nos efeitos sobre os direitos fundamentais, quer no nível da decisão que vai subindo conforme a maior responsabilidade e a maior dureza desses mesmos efeitos. Claro que isso depois levanta aí um problema mais de natureza teórica, que é saber se pode haver um estado de calamidade que se suspenda direitos que são decretados fora do quadro constitucional do estado de exceção que está no artigo 19. Eu tenho dúvidas sobre se isso é constitucional. E outra coisa ainda, uma quarta situação, que foi referida pela doutora Catarina, que é a situação do estado de guerra, que também está prevista na Constituição, mas não está associada a efeitos sobre a ordem constitucional, mas apenas efeitos sobre a mobilização militar de civis e dos próprios militares para enfrentar um cenário de guerra. Mas, portanto, o estado de guerra também é uma situação um pouco diferente. Em alguns países funciona diretamente como um estado de exceção, mas em Portugal aparentemente funciona à parte de uma situação de exceção. Mas como quer que seja, para terminar, julgo que o que é importante é que não percamos nunca de vista que numa sociedade organizada nós vivemos numa situação de normalidade e que a exceção não se pode transformar na normalidade. E às vezes isso sucede. E reparem que nós estamos numa altura da vida coletiva, do mundo sobretudo, não tanto em Portugal, porque felizmente que até à data temos sido poupados. Embora já tivéssemos tido atentados terroristas, as pessoas é que já se esqueceram disso, já tivemos. Tivemos as Forças Populares de 25 de Abril, que cometeram vários atentados terroristas, tivemos um atentado terrorista no Algarve, que matou um representante da OLP, tivemos um atentado terrorista turco ali na zona do Restelo, que matou várias pessoas numa embaixada.
Tivemos já alguns entidades turistas, mas não do género da nova geração do terrorismo, que é a geração do terrorismo jihadista. Temos de estar preparados para isso, se é que é possível que uma vez na vida se possa estar psicologicamente preparado para isso. Mas, sobretudo, devemos ter a consciência de que é preciso estar preparado para situações de crise que possam surgir, e essa é uma delas, mas, sobretudo, eu penso que o nosso problema, e já agora sendo eu lisboeta, como foi dito aqui pelo Dr. Lídio, simpaticamente, embora os meus pais não tivessem nascido em Lisboa, o nosso problema é um problema aqui que tem a ver com a crise que possa surgir de uma situação de calamidade provocada por um terremoto. E realmente fiquei impressionado aqui com este vídeo apresentado pelo Sr. Tenente-Coronel. Acho que essa que é a grande questão que se coloca a Lisboa. Eu tenho as maiores dúvidas de que estejamos preparados para essa eventualidade. As maiores dúvidas. Não sou um especialista na matéria, mas assusta-me a ideia de podermos voltar a ter um terremoto como tivemos no dia 1 de novembro de 1755, porque eu tenho as maiores dúvidas, com facilitismo, muitas vezes, nos últimos anos, na construção civil de casas ou no ordenamento do território em Lisboa, tenho as maiores dúvidas de que possamos sair ilesos se voltarmos a ter um terremoto com essa magnitude. Enfim, é que seguiu também um tsunami ou um maremoto, como vimos nesta animação. E, de facto, isso é um assunto hoje discutido. Tem havido algum esforço e alguns estudos por parte da Autoridade Nacional dos Fundos de Seguros sobre esse assunto. Tem-se pensado na existência de um plano de Lisboa de seguros especiais para uma calamidade com essas características, mas claro que isso depois envolve todo um conjunto de valências que não se reduzem apenas a evitar que as pessoas morram ou ao socorro imediato das pessoas. Tudo o resto que sucede nas várias fases de um terremoto, como muito bem foi referido, o terremoto em si, a destruição, os incêndios, os roubos, a criminalidade, as doenças que se propagam, tudo isso é bastante terrível. E, portanto, penso que não é para ficarmos assustados, é, pelo contrário, para valorizarmos os direitos que temos e para valorizarmos o facto de Portugal ser um dos países mais seguros do mundo. Há vários rankings, eu prefiro sempre o melhor, que é aquele que diz que nós estamos em terceiro lugar. Isso não é por acaso. Acho que há várias razões que contribuem para isso. Uma das razões é a eficiência das forças e dos serviços de segurança. Não obstante, a semana passada tenha feito uma manifestação com elevada magnitude, não sei se foi na escala 9 de Richter, não sei, mas foi uma elevada magnitude, mas na verdade, e ainda bem que o fizeram, mas na verdade nós somos um país seguro, por várias circunstâncias históricas também somos um país pequeno, mas várias circunstâncias. Mas o facto de sermos seguros não é nenhuma garantia de que no futuro sejamos sempre um país seguro. E temos sido sobressaltados com vários fatores que ameaçam a nossa segurança, de variedíssima ordem. Mas acho que é preciso estar atento, é preciso continuar a trabalhar nisso. Na parte aqui que nos toca, sobretudo na Santa Casa da Misericórdia, é uma dimensão de safety, de proteção contra os cataclismos, as calamidades que possam surgir na zona de intervenção da Santa Casa da Misericórdia, zona de Lisboa. E isso penso que nos deve preocupar e, portanto, tudo aquilo que pode ser feito para minorar essas consequências será sempre bem-vindo. Vejo com satisfação que da parte da Câmara Municipal de Lisboa o assunto tem sido realmente equacionado, porque realmente o município de Lisboa é um interlocutor indispensável na proteção civil. Como sabem, nesse processo a legislação tem evoluído bem porque tem descentralizado bastante a matéria da proteção civil também no âmbito municipal. E isso é lógico, porque a intervenção mais importante é uma intervenção sempre local, quer seja de uma instituição pública de tipo autárquico, quer também da parte das associações humanitárias de bombeiros. Como sabem, em Portugal nós temos um sistema bastante original em que 2/3 das forças de proteção civil são privadas, são bombeiros, são as associações humanitárias de bombeiros. Há uma parte mais residual, que são os bombeiros profissionais e sapadores, ou profissionais de empresas que têm particular interesse nessa proteção, caso das empresas
com florestas e enfim, com terrenos que querem proteger de uma forma especial. Isso é uma situação bastante portuguesa. Aliás, por todo o mundo vejo que a Proteção Civil não é em 2/3 privada. Pelo contrário, a Proteção Civil normalmente é também um braço da Segurança Nacional, lado a lado com o braço policial. É assim nos Estados Unidos, é assim no Brasil. Mas em Portugal não é assim. Muitos dirão que o facto de não ser assim levou àquilo que aconteceu há 2 anos. Não sei se isso não será uma conclusão apressada. Acho que é uma conclusão apressada. Acho que é necessário repensar as estruturas, reforçar os meios e de facto, profissionalizar aquilo que há a profissionalizar e aperfeiçoar aquilo que há a aperfeiçoar. Penso que essas são as lições que nós devemos retirar desses dois acontecimentos trágicos. Os incêndios sucedem-se todos os anos. Portanto, se eles sucedem todos os anos, com certeza que há sempre mão criminosa, mas também há coisas que, afinal, todos os anos não são corrigidas. E, porventura, haverá interesses ocultos em que isso se repita todos os anos. E, de facto, acho que há um longo caminho a percorrer. Penso que alguma coisa tem sido feita por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, também da parte dos corpos de bombeiros também tem sido feito esse esforço, a meu ver, importante, mas acho que esse esforço ainda é insuficiente. E, portanto, acho que é preciso continuar. Os próprios cidadãos têm essa consciência na nossa vida privada, nos sítios onde nós moramos, nos nossos prédios, nos nossos condomínios, nas instituições onde trabalhamos, como no caso aqui na Santa Casa de Misericórdia, há um plano também de emergência devidamente trabalhado, enfim, já há muito tempo, lembro pelo menos desde que aqui fui vice-provedor, e isso acho que nos deve também encher de esperança em relação à necessidade de não estarmos assustados, mas estarmos preocupados, ou pelo menos estarmos atentos a esse fenómeno. E, como se costuma dizer, a segurança nós só a sentimos quando ela falta. Mas quando ela falta é o desastre total. Porque há o risco de simplesmente não pensarmos mais nela porque podemos desaparecer. Portanto, acho que não há aqui nenhuma obsessão em relação à segurança. Há a devida consciência da sua necessidade e sobretudo, de ver que as coisas têm mudado muito, porque hoje o setor da segurança é muito diferente do que era há 20 ou 30 anos. Há uma segurança privada que se tem multiplicado. Hoje, 40% do bem de segurança é produzido por empresas privadas. É preciso não esquecer este dado. E, portanto, as empresas privadas têm que ser também acarinhadas porque elas contribuem para a segurança coletiva. Mas 40% dos efetivos da segurança são privados. Nós temos 46 mil polícias da PSP e da GNR, mas temos 30 ou 40 mil pessoas das empresas privadas de segurança. E têm aumentado, e têm contribuído com o seu papel. Melhor ou pior, vão fazendo o seu trabalho. E todas as pessoas têm o direito de ter uma proteção privada, dentro dos limites legais. E, portanto, há aqui um conjunto de novos desenvolvimentos que é preciso cuidar, sobretudo também depois de novas áreas de risco, que são áreas típicas do tempo de hoje, a questão da internet e da economia digital. Sabemos bem o que é que nos pode suceder através da internet, portanto, das ciberameaças, que são múltiplas e não é só a dimensão da cibercriminalidade, não é só isso. Há uma ciberdefesa. E depois também há problemas de ordem social, o ciberbullying. Ainda anteontem na minha faculdade houve uma tese de mestrado sobre o ciberbullying, sobretudo nos jovens. São questões novas, com as quais nós temos dificuldade de lidar, tendo filhos. Isso torna-se às vezes difícil de perceber as novas tendências e há uma série de novos riscos que nós temos de enfrentar. E, portanto, penso que, nesse aspecto, a Santa Casa está de parabéns por aquilo que eu tenho acompanhado. Não muito, porque eu já não vinha aqui há 14 anos, a esta sala, porque estive aqui quando tomei posse, estive aqui quando passei o testemunho ao provedor seguinte, julgo que em agosto de 2005, tendo tomado posse em 2 de julho de 2002,
Mas, entretanto, vim cá mais tarde, noutra ocasião. Aliás, o meu filho mais velho foi batizado aqui, precisamente na igreja de São Roque. Na altura era vivo ainda o padre António Reis, e, aliás, com quem tinha boas relações. Na altura tinha o pelouro da Irmandade de São Roque, além de outros pelouros. E, portanto, acho que a Santa Casa também tem feito o seu caminho e está de parabéns por esse seu trabalho. E também permitam-me aqui uma palavra especial também à senhora administradora, a doutora Filipa Clute, também, que nos acolhe, e também agradecendo o seu convite e na sua pessoa também cumprimentar a mesa, que é sempre uma expressão original e bonita, para referir à administração desta grande instituição, que é uma grande casa, que é uma casa santa e da qual nós esperamos sempre muita misericórdia. Muito obrigado pela vossa atenção.